Você tem que assumir o compromisso que vai ensinar tudo o que eu lhe ensinei para quem precisar. E enquanto você ou alguém que aprendeu com você está ensinando, passando para frente nosso conhecimento, eu estarei vivo, mesmo enterrado. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara e hoje o nosso tema é Formação de Comunicadores Populares. Oi, eu sou Inessa Barbosa Lopes, sou militante do MCP, Movimento das Comunidades Populares, e também faço parte da equipe do jornal Voz das Comunidades, e foi a partir dessa experiência que eu conheci o NPC e estou com eles até hoje nessa experiência. Meu nome é Breno, sou médico e comunicador popular, desde que participei do curso do Núcleo Piratininga de Comunicação. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a trajetória de vocês, né? Breno é médico, Inessa é professora também, além de comunicadores populares. Então contem pra mim um pouquinho sobre vocês. Então, eu sou Inessa, eu conheci o NPC, na verdade, um pouco antes de fazer o curso, né? Eu conheci o Vitor primeiro, Vitor Gianotti, ali em 2007, a gente teve um contato. E aí, muito rápido, assim, eram esses cursos que ele dava de um dia, e eu tive essa oportunidade de uma palestra, e aí é bem impressionante, né, o jeito do Vitor, e aí isso chamou a atenção. A gente já tinha começado o jornal, eu sou do MCP, Movimento das Comunidades Populares, e a gente começou o jornal Voz das Comunidades, que não é o do Complexo do Alemão, né, apesar de ter o nome igual. E a gente apresentou depois para o Vitor, procuramos ele, conversamos um pouco, mas foi um contato rápido. E aí eu só vou voltar a ter contato com o NPC em 2016, quando eu fui fazer o curso de comunicação popular. E, infelizmente o Vitor já não estava mais, ele faleceu em 2015, mas mesmo assim, né, ficou todo o legado e o contato com a Cláudia Santiago e com a turma que eu fiz o curso. E aí pronto, aí a gente nunca mais se largou. Mas antes de chegar lá, você já era professora, já tinha um trabalho já se desenvolvendo. Eu sou professora e o jornal, como eu falei, começou em 2006, mas eu só comecei a fazer parte da equipe em 2009. Então eu fazia, até hoje faço assim, né? Eu sou professora, minha fonte de sobrevivência, mas eu também sou da equipe do jornal. Então vou mantendo essas duas atividades, além das outras também, né? E você, Breno, conta pra gente. Bom, sou médico, né, tenho formação em medicina de família e comunidade e não tinha nenhuma formação de comunicação, nada assim, mas além da comunicação com o paciente, né, pessoa a pessoa, mas a partir de ver ali a gente trabalhando com as pessoas, vendo as necessidades que são maiores do que só um indivíduo, né, de uma comunidade. Então ficava pensando, bom, então a gente tem que pensar maneiras de conseguir trabalhar questões maiores com mais gente. Aí é comunicação, né? E eu estava um coletivo que eu estava fazendo parte na época, um colega mandou avisando sobre o curso do NPC. Aí eu fiquei interessado, então fui lá sem saber se eu ia me encaixar ali, porque assim, não tinha experiência prévia com comunicação. Mas acabou que me encontrei ali mesmo, sabe, assim, a partir do curso, dos debates que foram levantados. E é um curso muito participativo, assim, é muito legal que o NPC, a Cláudia, né, que dá o curso, principalmente, mas todos os professores têm muita experiência, mas não vêm, assim, ensinar a fórmula de como fazer. Eles trazem a experiência que eles têm, mas compartilham com a gente o debate que tem ali. Tem a turma muito diversa, pessoas de vários lugares, várias comunidades, várias origens diferentes, assim, várias experiências com comunicação ou não. Então aquilo ali me fez entender mais sobre a comunicação e me motivou a fazer. Então a partir daí eu comecei a participar do NPC também, sabe? Tive outras iniciativas de fazer comunicação popular. E depois do próprio NPC começou no passado um curso em comunicação popular em saúde, na comunidade das Pedras. E eu participei desse curso também, então já ficou mais próximo de uma área que eu
que eu já atuava antes. Bom, vocês falaram brevemente, mas para quem está assistindo a gente, o que é o NPC? Então, o NPC é o Núcleo Piratininga de Comunicação. Então, como eu falei, eu conheci pelo Vitor, mas foi muito rápido. E aí, em 2015, um companheiro, Douglas Eliodoro, que já era do NPC, já tinha feito o curso, ele tinha esse contato, né? E ele falou, ele já sabia do jornal, do trabalho que a gente faz, né? A gente tem um trabalho na comunidade Chico Mendes, Morro do Chapadão. Aí ele falou, olha, você tem que fazer esse curso. E aí, bom, eu fui, apresentei o jornal, né? A gente tem um jornal impresso, me apresentei como do jornal e falei, olha, eu vim para fazer o curso. E aí é isso que o Breno falou, né? Então é uma oportunidade. Eu já tinha alguma experiência do jornal, mas eu aprendi muita coisa nova, né? Na parte de redação, essa questão da linguagem popular, a importância do falar, escrever fácil, né? De as frases mais curtas, de não usar palavras, o economês ou o juridiquês. E fora também o que o Breno falou, de você ter contato, né? A turma, fazer aquela amizade com a turma. Cada pessoa tem uma experiência diferente, de um lugar diferente do Rio. As aulas que eram nas comunidades, ter a oportunidade de conhecer, a gente foi no Morro São José Operário. Enfim, muita coisa boa. Então é uma oportunidade assim incrível, né? Aprendi muito e eu acho que é muito importante esse trabalho. Não quero ser injusta, mas a gente não vê muito o que o NPC faz, a gente não vê muito assim outras organizações fazendo. Pelo menos no Rio de Janeiro, eu acho que é uma importância fundamental de apoiar a comunicação popular, de acreditar na comunicação comunitária. Eu acho fundamental. Décadas, mas bastante tempo de experiência de comunicação popular e sindical, que o Vitor era sindicalista, participava de sindicatos, a Cláudia Santiago é jornalista, trabalhava como jornalista na comunicação sindical também, desde a época da ditadura, sabe? Então eles enfrentaram todo o tempo de fazer comunicação popular na época da censura, na época da perseguição militar mesmo. E se organizaram nessa época e depois do fim da ditadura, na década de 90, eles viram, bom, agora tinha mais liberdade para organizar o núcleo e também a necessidade de manter aquela experiência, sabe? Não deixar se perder, porque quando é que a gente vai precisar de novo, né? Assim, sempre é importante se manter. E é uma coisa que eles vinham mantendo, infelizmente eu não conheci o Vitor, que eu conheci o NPC há pouco tempo, mas eles vinham mantendo e a Cláudia continua mantendo essa experiência de luta, essa história também de como é que era feita a comunicação na época da ditadura, dos sindicatos em luta, e como é que é feita a comunicação sindical, a comunicação popular, então, mas também sempre sempre aberto aos novos tempos, aos novos meios. E agora vocês trazem também a importância da Cláudia, né, como jornalista que vem seguindo esse projeto. E eu queria que vocês falassem um pouco da importância de nomes como esses nomes, né, que vocês trouxeram aqui, a importância mesmo desses nomes na luta, né, de pessoas que são referências para a luta popular, para a comunicação popular. Então, para mim, assim, eu acho o Vitor, além dessa questão da comunicação, eu acho que ele traz também uma questão de opção, né? Então, quando ele faz a opção de vir para o Brasil e de aqui e morar no lugar mais pobre, então ele vai optando vai fazendo opções pela organização, né? Por estar junto do povo mais sofrido, das pessoas que mais precisavam. E depois, quando ele se encontra com a Cláudia e eles começam o núcleo Piratininga, eu acho que é essa fé na comunicação e no jornal impresso. Claro que a comunicação é tudo, né? E a comunicação é arte, é música, e como é hoje a internet, mas essa fé no jornal impresso, né? De acreditar na força, e não só do jornal como instrumento de comunicação, mas como instrumento de organização. Então, eu acho que o Vitor e a Cláudia e o NPC, eles me ajudaram a entender melhor isso, né? A gente já fazia essa reflexão um pouco no movimento que eu participo, que é o MCP, mas eu acho que o NPC ele trouxe mais isso, com mais força. Então, o jornal, ele não é só para comunicar, ele tem que servir para organizar, para mobilizar e organizar também. E como funciona o curso, a formação lá, essa que você está fazendo?
Bom, são vários meses de... Bom, já fiz, né? Fiz no começo do ano passado. São vários meses de formação, normalmente sábados alternados a cada 15 dias. E aí tem as aulas têm vários formatos de aula, né? Logo no começo a gente tem a gente faz a aula andando pelo centro. A minha turma foi andando pelo centro do Rio, ali pela zona portuária, para a gente conhecer a história da cidade, né? A história do Rio, saber da onde que vem isso tudo, para a gente ter uma base de onde começar, e já começa ali a discussão também. E aí depois tem aulas assim que apesar de ter aula de alguém falando, a gente sentado, mas sempre muito aberta a conversa, mesmo, muito dinâmica. E aí em diferentes lugares, sabe, tem sindicato que cede o anfiteatro para a gente fazer, mas também vamos em ocupações, sabe, diferentes lugares para a gente também. Fomos também na sede do Fala Roça, na Rocinha, então, sabe, a gente vai em diferentes lugares onde a comunicação popular está acontecendo, para não ficar só na coisa teórica, né? Ver na prática. Ver na prática quem está fazendo, quem está se articulando. E além disso, a gente escreve, né? Tem que praticar, escrever. No final do curso tem um jornal que é feito pelas pessoas do curso, que a gente coloca em prática tudo aquilo que foi discutido. E é um espaço muito inspirador, assim. Acho que o NPC ele funciona como, além de trazer a experiência, compartilhar a experiência com a gente, é um núcleo aglutinador também, assim. A gente vê cada pessoa que passa por ali fica por ali também, sabe? Então a gente, quando está fazendo o curso, aparecem várias pessoas dos anos anteriores que voltam para participar também, porque vai ficando um grupo coeso, assim. Uma rede articulada, né? E a Cláudia é incrível nisso, sabe? A Cláudia, ela conhece um monte de gente, ela tem contato com as pessoas, ela une as pessoas, ela conecta as pessoas, então é admirável isso, assim, quanto de coisas que surgem que são possibilitadas a partir daí, sabe? Que as pessoas do encontro. Do encontro, exatamente. E como é que é a sua experiência na formação? Então, foi isso. A minha formação eu considero porque desde criança eu já nasci dentro de um movimento. Então, meus pais já participavam. Quando eu nasci, fui crescendo, eu já fui participando. Então, para mim sempre foi natural. A vida e a militância dentro do movimento são uma coisa só. E aí, então, isso veio até... E a comunicação, ela chegou depois, nesse sentido, né? De ter um jornal, né? Quando a gente começou o jornal foi em 2006. E é um jornal impresso, de circulação, que circula em vários estados. Então, quando eu fui fazer o curso do NPC, era um pouco diferente do perfil das outras pessoas que estavam fazendo, que eram sempre jornais ou veículos bem localizados, né? De um bairro, de uma favela, de uma comunidade. Então foi um pouco diferente nesse sentido, né? Que a minha experiência não era daquela comunicação só do bairro ali, só da comunidade. Mas claro que isso não impediu nada, né? Acho que só agregou, só ajudou. Eu nasci dentro do movimento que eu participo hoje, né? Então, para mim, a vida e a militância dentro do movimento é uma coisa só, uma coisa natural. Eu já fui participando. A comunicação veio depois, né, em 2006, quando a gente lançou o jornal. E 10 anos depois, né, coincidentemente, aí a gente se encontra com o NPC e aí começa esse namoro, né? Eu costumo dizer que é um namoro, assim. E aí, tá curtindo o Papo na Laje? Então te convido para apontar a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code e ficar por dentro de tudo. Vem seguir a gente nas redes sociais. Eu fico pensando aqui, ouvindo vocês falarem, na importância mesmo da comunicação popular e de uma formação para isso, né? Porque a gente tem uma mídia uma comunicação completamente hegemônica, e quando a gente vai para um lugar de uma formação que quebra isso, né, que está buscando uma democratização dos assuntos, dos acessos, é um outro lugar, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também dessa experiência em relação às mídias que a gente tem, né, que já estão postas, que tem um controle de uma certa informação, e esse desejo de ampliar, né, a partir de um olhar mesmo que democratize para todo mundo o acesso, né? Uma coisa que eu acho que é fundamental, que é o começo de tudo aí desse debate, é porque a mídia hegemônica, né, das mídias
das grandes empresas de comunicação, elas sempre se colocam como neutras, né? Elas tentam se colocar com uma neutralidade que não tem, que não existe. Isso a gente aprende no curso da NPC também, né? Exato, então, o curso faz a gente refletir sobre isso, porque quando se a gente não debate sobre isso, a gente acaba aceitando aquela forma de comunicação como natural. E aí muitas pessoas têm iniciativas próprias de fazer de fazer uma comunicação da comunidade, do que está vendo ali de necessidade, mas a gente corre o risco de repetir isso que a gente consumiu a vida inteira, porque é isso que foi sempre apresentado como a única maneira de fazer, né? E nem sempre a pessoa teve contato com outras formas de comunicação popular. Então acho que essa é a primeira coisa, é quebrar essa ilusão de que só existe uma maneira de fazer comunicação e que a ilusão de que a comunicação é neutra. A comunicação nunca é neutra, sabe? Ela sempre ela envolve alguma intenção por trás de quem está fazendo a comunicação. Ela pode ser aberta, pode estar aberta ao debate, ou que é a ideia da comunicação popular, que é da comunidade para a própria comunidade, ou ela pode estar fechada ao debate. Se esteja fechado ao debate, já acaba com a neutralidade, que é o que a gente vê nas grandes mídias acontecendo. Então, assim, esse debate já acho que é uma coisa assim, é um fundamental. E a partir daí, várias técnicas, né, que é importante também, assim. Então, é muito legal lá. A gente vê várias pessoas que estavam fazendo o curso comigo já tinham experiência de comunicação popular por conta própria, mas aí ali também novas ferramentas para usar e ver as pessoas também trocando experiências de como que estão vendo, que isso vai alimentando também para ter mais para criar novas formas, né? Todo jornal, todo veículo de comunicação tem um lado, não existe tem uma escolha política. Exatamente. Então essa era a primeira lição que a gente aprende quando chega no NPC, que isso aí é conversa fiada, dizer que não tem lado, que é neutro. Todo jornal serve para alguém, né? Tá fazendo. E aí os exemplos da Veja, né? As manchetes ali, como que cada notícia é colocada para levar a gente a pensar de uma certa forma. Como é cada notícia escrita, né? Sim. Às vezes só o enunciado da notícia já leva a um entendimento específico, né? E uma parte também que é bastante enfatizada no curso é a comunicação simples, assim, também que até porque muita gente vem do jornalismo e a forma de se escrever para jornal, para revista é uma determinada forma que não atinge boa parte da população, assim, muita gente é complicado e não tem uma facilidade de entender, não tem a transparência, muitos termos, o economiquez, né, vários termos assim para disfarçar as coisas. Isso é bastante enfatizado durante o curso, assim, tem que escrever simples, simplificar, a facilidade de leitura também, na edição também, que às vezes a gente acaba querendo botar todo o texto possível num bloco de texto e vem a Cláudia tipo, não pode ser assim, tem que ter espaço para respirar o texto, sabe? Então, isso são coisas que a gente não, assim, quando a gente pensa fazer comunicação, a gente vai bater vai errar muito até perceber essas coisas. Então, tem alguém que já tenha, assim, já existe toda uma história, uma experiência de como fazer uma comunicação melhor, né? Que atinge melhor as pessoas. Então é bom já ter essa troca de experiência, né? Como dizer o essencial, né? Dizer tudo em poucas palavras, né? E outra coisa que o Vitor falou também, que me marcou, é assim, as pessoas que têm o costume de participar de reunião e outras que não têm. E aí você quer escrever para quem, né? Ele diz, 20% é que senta aqui e fica na reunião, 80% não. E aí, você vai falar para quem? Qual é a linguagem que você usa que a maioria das pessoas entende, né? Então, se você falar academia, para algumas pessoas vai entender que é a universidade, mas a maioria das pessoas não. O que é academia para as pessoas? É a academia que você vai malhar. Então, você tem que pensar quando você for escrever, né? Aí ele falava, eu levava para o meu porteiro ler, tudo que eu... Sublinha aí, tudo que você não tiver entendido que eu vou mudar. Então, isso também chama muita atenção, né? Falar o mais simples possível, para mais gente entender. Uma comunicação direta para quem você quer atingir também, né? E fico pensando o que vocês estão apontando, assim, para o futuro, né? A partir do que vocês dessa experiência do curso, né? Que já aconteceu e do que vocês estão fazendo agora, o que vocês estão pensando para o futuro a partir dessa formação? Assim, uma coisa que, assim, como eu tinha falado, a gente sempre quer participar mais do NPC do que outras coisas acabam cobrando da gente.
mas infelizmente o curso de Comunicação Popular de Saúde eu não pude estar tão presente quanto eu gostaria. Estou torcendo para que o próximo venha logo para poder participar. E assim, tenho pensado muito em trabalhar junto a movimentos populares de saúde, assim, sabe? Vejo muita necessidade das pessoas se informarem mais, entender como é que o SUS funciona, o direito à saúde que elas têm funciona, de onde que vem os problemas que elas enfrentam, porque assim, o SUS é uma excelente proposta que funciona muito bem em várias áreas, mas também tem vários problemas que as pessoas enfrentam e que a gente precisa conseguir organizar para conseguir melhorar. E aí é importante informar as pessoas e abrir o debate junto aos conselhos de saúde, né, que é importante que as pessoas participem lá também. Então, estou querendo organizar para... Você tem escrito artigos, né, sobre o SUS? Eu escrevi no jornal do curso de Comunicação Popular. Participei de um artigo sobre o direito ao aborto, que estava, especialmente naquela época, estava em grande debate. Assim. E que agora tem retornado, né? Bom, uma coisa que a gente está refletindo, né, precisa refletir, é como manter o jornal, porque a gente mantém o jornal autônomo e a gente tem esse princípio da autonomia financeira no movimento, então não é fácil, né? E o nosso jornal também, ele não é um jornal de notícias, ele sempre foi um jornal mais de estudo. Né, de temas, de aprofundar, então não é aquele jornal que é, sabe, com muita notícia que foi hoje, amanhã já passou, né? Então a gente está refletindo assim, né, como seguir, porque, né, como fortalecer uma equipe para seguir com o jornal nesses moldes. E dentro do movimento, assim, a gente tem feito um trabalho importante, tentado, com os adolescentes, crianças e adolescentes. E que comunicação acho que tem tudo a ver com isso, né? Que a gente tem muitos temas aí, principalmente ligados à internet, então a gente sabe a importância que tem a internet para a comunicação, mas também as dificuldades, né? Então, que a gente lida e que... Como desenvolver, como formar esses adolescentes, então, seja na área da comunicação ou na própria participação, né? Na atuação, porque hoje as crianças vão se desenvolvendo cada vez mais rápido e daqui a pouco já são adolescentes, são jovens. Como a gente ter essa juventude nessa luta, né? Querendo construir um mundo melhor. Eu acho que o NPC, e toda vez que eu converso com a Claudinha, a gente fala muito sobre isso, né? Então não é só formar os comunicadores, é formar comunicadores militantes, né, que estejam na luta ali, que estejam com vontade de transformar, de mudar alguma coisa. Então eu vejo isso, assim, essa preocupação com o futuro. A gente tem refletido e priorizado muito isso, e eu acho que o jornal está dentro disso, a internet e outras formas de comunicação também. Parabéns também pelo movimento, porque é isso, né? Pensar a juventude é também pensar o futuro de uma forma mais plural, né? Onde a gente possa de verdade democratizar os acessos que a gente tem. E eu acho que assim a gente vai se encaminhando ao fim da nossa conversa e queria saber se vocês têm mais alguma coisa para colocar, que vocês queiram deixar como mensagem para quem está assistindo a gente. Bom, eu queria agradecer aqui o espaço, agradecer a oportunidade. E acho que é importante assim, incentivar as pessoas, quem achar que tem algo a dizer, algo a debater, tiver uma dúvida que quiser respondida, que não seja só sua, mas com a comunidade, sabe, de procurar a comunicação popular. Hoje em dia a gente precisa se comunicar mais, assim, a internet ao mesmo tempo trouxe a possibilidade de a gente se comunicar com o mundo inteiro, mas cada vez a gente interage menos de maneira profunda com as pessoas. Então, assim, procurar as pessoas, debater, porque às vezes a gente acha que o problema é só nosso, o vizinho também está passando o problema, e a partir daí a gente compartilhando, começa a pensar em soluções, e se tiver a oportunidade de fazer o curso do NPC, vale a pena, assim, recomendo. Eu também quero agradecer primeiro ao NPC, né, ao Núcleo Piratinga de Comunicação, agradecer pelas oportunidades, pelo aprendizado. Quero agradecer vocês, eu acho muito legal o programa Papo na Laje, assisti a alguns episódios, eu acho interessante essa valorização da conversa, né, das experiências ao Brasil de Fato, que eu acho que é um jornal muito sério e que a gente aprendeu muito e que a gente precisa, né,
ter outras formas, essa comunicação aí contra-hegemônica, senão a gente fica refém do que está sendo dito. Então acho muito bom. E nesse campo do audiovisual, né? Então esse formato da conversa, do vídeo, eu acho que isso ajuda muito, não só para a gente assistir individual, mas se a gente conseguisse reunir, né, pessoas, grupos para assistir junto, eu acho que o Brasil de Fato tem muita coisa boa, e o Papo na Laje também, muitos episódios que valia a pena a gente assistir com um grupo para debater depois. Então eu acho que é isso, eu acho que a comunicação é fundamental, é essencial, e a gente tem que descobrir formas cada vez melhores da gente se comunicar mais, eu acho que é importante. Bom, eu agradeço vocês. O NPC tem rede articulada no Brasil inteiro, então quem quiser conhecer e procurar saber um pouco mais, fique à vontade. E assim a gente finaliza mais um programa Papo na Laje. Meu sonho é construir uma alternativa a partir da prática do lugar onde eu vivo, uma alternativa ao capitalismo, que está chegando ao fim, e aí, como essa alternativa não existe, ele está levando junto as pessoas e a natureza. Então, eu tenho esperança que a gente possa se humanizar mais e para poder salvar, para poder construir essa alternativa, esse mundo diferente. Eu tenho fé. Esse é o meu sonho. Poxa, essa é uma grande pergunta. É difícil botar em poucas palavras. Mas meu sonho é um mundo sem tantas injustiças, sabe? É um mundo onde todas as pessoas tenham direitos, sabe? Todas as pessoas têm os mesmos direitos e as mesmas possibilidades de vida, sabe? As mesmas... Um mundo onde todos possam sonhar os mesmos sonhos, sabe? Que a todos sejam garantidos direitos de alcançar esses sonhos.